Fora do script. 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 Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Fora do Script. E hoje, a leveza é a nota marcante de dois filmes da fina dramaturgia inglesa que não são nada superficiais, embora sejam filmes leves. São produções, as duas de 2022, que também têm em comum terem protagonistas pessoas completamente obstinadas em seus propósitos e cujas narrativas têm elementos que lembram fábulas. Estamos falando de O Rei Perdido, filme do aclamado diretor britânico Stephen Frears, e de Senhora Harris Vai a Paris, do diretor Anthony Fabian. Ambos estão em cartaz no Prime Video. O Rei Perdido é baseado numa história real e Senhora Harris é mais uma adaptação do livro de Paulo Galindo para o cinema. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e apaixonada por séries policiais. E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu. Olha, eu queria começar falando sobre uma coisa que me chamou muita atenção nos dois filmes. Quando a gente estuda roteiro, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a diferenciar o que o personagem quer e o que ele precisa. A tal jornada do herói, ela se dá justamente nesse meio de campo, entre o querer e o precisar. E isso fica muito cristalino nos dois filmes que a gente está falando nesse episódio. A Senhora Harris, ela quer um vestido, mas o que ela precisa? Ela precisa resgatar a autoestima, e o vestido ele é o símbolo dessa trajetória. Já a Filipa, ela quer encontrar o rei perdido. Mas esse é o caminho para ela ser respeitada, que é a real necessidade da personagem. Bom, isso é como acontece na vida real, né? A gente nunca quer exatamente o que a gente precisa. Não é não, Denise? Exatamente assim. Os dois filmes dialogam com a necessidade das protagonistas de serem reconhecidas por seus méritos e terem respeitados os seus objetivos. É um traço comum de ambas, além da obstinação. Os objetivos das duas protagonistas são a ponta do iceberg das suas condições sociais, profissionais e pessoais. Outro traço comum é o da qualidade das atrizes, que são realmente excepcionais. Leslie Manville, de Senhora Harris, já foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por Trama Fantasma. E Sally Hawkins também já foi indicada para o Oscar 2 vezes. Uma, melhor atriz coadjuvante em Blue Jasmine, e de melhor atriz por A Forma da Água. As duas atrizes britânicas tornam suas personagens ainda mais interessantes. E certamente, se não fosse por elas, os dois filmes não teriam a qualidade que têm. Bom, Denise, quando a gente fala da história dos dois filmes, O Rei Perdido é uma trama bem local, com aquele DNA britânico, embora seja também de interesse internacional. Já a Senhora Harris é uma história mais universal com o DNA local, porque ela não só mostra Londres do pós-guerra, isso a gente está falando da década de 1950, mas também a Paris daquela época, ainda como a grande capital da moda, né? Esse título vem desde a época da monarquia francesa, porque Milão só veio a ter destaque na área alguns anos depois. E hoje a gente ainda tem Londres, Nova York como grandes centros da moda, né? Mas voltando ao filme, a gente tem ali a Senhora Harris naquele evento de proporções gigantes. E aí, Letícia, se a gente for falar das protagonistas, em um filme a gente tem uma escritora, pesquisadora no meio da realeza, e no outro uma trabalhadora no mundo, né, naquele universo da alta costura. Quer dizer, são dois filmes de contrastes, né? É isso aí, Renata. São dois filmes de contrastes com histórias vividas por pessoas comuns. O Jorge Furtado, nosso respeitado diretor e roteirista, ele diz que qualquer pessoa pode ter a vida contada em um filme. E ele fez um filme exatamente sobre isso, que se chama Esta Não É a Sua Vida.
A protagonista é uma dona de casa chamada Nelly e ele conta a história dela, onde ela nasceu, o que ela faz, como ela conheceu o marido, etc. E rendeu um filme muito legal. O Furtado, por sinal, ele adora descobrir um personagem assim inusitado. Ele fez um outro filme chamado Quem é a Primavera das Neves, que ele partiu de uma dedicatória num livro para encontrar um personagem incrível. Eu tenho certeza absoluta que ele ia adorar conhecer a Filipa, do Rei Perdido, que é inclusive baseado numa história real. A Sra. Harris, por sua vez, é um personagem de ficção, uma criação do escritor Paul Gallico. O livro é um best-seller, diga-se de passagem. O Rei Perdido tem um recurso narrativo muito interessante, que é o de o rei, que morreu ainda muito jovem, aparecer para a protagonista, Filipa, e com ela estabelecer uma comunicação não dialogada, mas assim muito simbólica. A Sra. Harris vai a Paris, que parece ser uma fábula, com a sua trilha sonora típica desses filmes leves e uma direção de arte primorosa, faz, em contraponto, uma crítica social muito contundente e usa outros recursos de narrativa para evidenciar os contrastes da personagem, como o fato dela ser uma faxineira que anda por uma Paris, aquela cidade glamurosa, cheia de lixo amontoado em razão de uma greve de lixeiros. É nesses detalhes que os dois filmes vão tecendo suas histórias e revelam uma mensagem que querem comunicar com uma eficiência típica da dramaturgia britânica. Acima de tudo, Denise, eu acho que os dois filmes mostram o que as protagonistas querem e esse objetivo delas tem sempre uma conotação muito positiva, né? De um lado a gente tem a Filipa recontando a história, meio que tentando fazer justiça, ou seja, um bem para as pessoas, né? E do outro lado, a Sra. Harris pode até parecer egoísta em querer um vestido da Dior para chamar de seu. Embora, desculpa aí o spoiler, ela até visando o bem da coletividade, ela empresta esse vestido. Mas esse querer dela, né, essa coisa, essa obsessão dela em querer esse vestido, acaba fazendo uma revolução ali na empresa, né, boutique, e ela meio que acaba ajudando a todos ali também. É isso mesmo, Renata. E agora vamos ao momento cena marcante. O que vocês escolheram dessa vez? Olha, eu acho que na Sra. Harris é impossível não destacar como cena marcante a cena do desfile. Porque tem muita coisa ali para falar, né? A cena tem uma beleza plástica incrível. Você vê os vestidos, você se transporta para aquele universo. Ela tem uma direção afinadíssima e a montagem também é muito inteligente, com aquele jogo ali dos vestidos, as pessoas, enfim. Agora, eu acho que mais do que tudo isso, mais do que esse visual tão encantador, essa cena ela fala muito no subtexto. O que quer dizer ali? Que a faxineira chegou lá. A faxineira ela vai sentar à mesa com o top do top da sociedade. É como se você... É uma metáfora incrível da ascensão, né, de uma determinada classe social até um topo de luxo e riqueza. E isso dispensa palavras, né, Renata? E assim, a gente podia ficar aqui horas falando sobre outras cenas de Sra. Harris, mas eu acho que é legal a gente passar para Renata, que vai destacar uma cena muito, muito bacana do Rei Perdido. Letícia, eu acabei vendo essa cena de O Rei Perdido várias vezes porque eu gostei muito da maneira como eles fizeram a montagem. É uma sequência em que a Filipa e o Richard estão indo para um evento e a cena é montada de forma que dá a impressão de que os dois estão indo para o mesmo lugar, que seria, vou falar aqui de uma forma simbólica, receber os louros pela conquista. Só que a montagem é tão bem feita que o público pode pensar que a Filipa está indo para o mesmo evento do pessoal da universidade, quando na verdade ela está ganhando o reconhecimento das crianças. O que de uma certa forma talvez tenha sido até uma melhor recompensa para ela, já que agora é a Filipa quem está contando a história, enquanto o pessoal da universidade ficou ali nos eventos reais, quer dizer, no caso da realeza mesmo, né? Essa cena é muito boa mesmo, Renata. E agora, vamos para a dica da Podcaster.
Olha, embora a gente tenha visto esses 2 filmes na televisão, acho que essas 2 cenas, elas falam muito da magia do cinema, né, Renata? Porque elas usam a criatividade para colocar você em universos diferentes, criar expectativas, enfim. E eu acho que essa magia, ela tá cada vez na telinha, nos streamings, né? Então, assim, eu queria pegar o gancho da senhora Harris para falar de 3 séries que também trabalham ou com temas um pouco inusitados ou com protagonistas que são fora da curva, enfim. Como na senhora Harris, né, essa ideia da moda, ela é a base da série The New Look, na Apple. É uma série que se passa na Segunda Guerra Mundial, quando a França está ocupada pelos nazistas, né? A série se passa em Paris, mais precisamente. Ela mostra a ascensão do costureiro, né? Do Christian Dior, que inventou o New Look, né? Ele criou uma revolução na moda, quebrando um pouco o padrão que vinha até ali a metade dos anos 40, até metade dos anos 30, até os anos 30, 40. A ascensão do Dior, ela é meio que paralela à queda do prestígio da Chanel. E é curioso que na série o Dior, ele tá do lado da resistência e a Chanel faz que não percebe ela quase adere ao nazismo, né? Então, assim, o contraste entre os dois é muito interessante, porque você bota a moda num contexto de guerra e, enfim, é uma série muito legal. Bem, a minha outra dica aqui de podcaster é com a atriz da senhora Harris, a Leslie Manville, que ela faz a série Disclaimer, que também é da Apple. Essa série é uma das mais comentadas do momento, pro bem ou pro mal, e tem um elenco majestoso. É a Cate Blanchett, o Kevin Kline e o Sacha Baron Cohen. A Leslie tem um papel menor, mas mesmo nesse papel menor, ela faz uma cena que talvez seja a mais devastadora que eu vi nos últimos tempos. É só assistindo para entender como é que você pode, sem dizer uma palavra, e as meninas sabem que eu amo cenas sem diálogos, como você pode transmitir tanta dor sem falar uma palavra. Eu tive vontade de levantar e aplaudir de pé, eu já revi a cena algumas vezes. E por fim, eu queria aproveitar, e eu puxei o gancho de um para outro, o Disclaimer tem o Sacha Baron Cohen num papel muito diferente do Borat. Ele apareceu para o mundo fazendo Borat, enfim, foi uma sucessão. Ele chegou a concorrer ao Oscar pelo Borat e ele vem criando uma carreira com papéis diferentes. E tem uma série na Netflix chamada O Espião, em que ele tá num personagem também muito diferente do que o célebre Borat, do que o marido perdido de Disclaimer. E é uma série que passou despercebida, mas que tá no catálogo da Netflix. Eu acho ela uma boa opção, é uma ótima distração, com bons atores, uma história bacana, um roteiro bem amarrado. Enfim, essas são as minhas dicas, já que a gente vai ter um período aí de festas de fim de ano, que acaba sempre sobrando um tempinho para ver mais alguma coisa. A Renata quis puxar um outro gancho nas dicas de podcaster, então vamos ver o que ela tem aí para nos sugerir. Olha, nessa pegada de se fazer o bem à coletividade com uma certa obstinação, tem um filme indiano na Netflix que eu acho que vale a pena assistir. Chama Padman, apesar de que eu já vi umas traduções horrorosas, como Homem Absorvente. Isso mesmo. O filme é baseado na história real do empreendedor social indiano Arunachalam Muruganathan, espero ter falado o nome dele certo, que começa a fabricar absorventes femininos de baixo custo, oferecendo uma oportunidade de renda para mulheres que sofriam com a pobreza menstrual. É um filme muito bacana, embora a narrativa tenha um outro ritmo e até algumas danças ali no meio da história, bem aos moldes do cinema indiano. Mas anote aí, vale a pena, Padman na Netflix. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast, fechando o ano de 2024, e deixamos aqui os nossos votos de boas festas para vocês e de um 2025 com muitas realizações e excelentes achados no streaming. Até o ano que vem, pessoal! Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.